Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou de volta. Andei um pouquinho ausente, né? Gostaria de, primeiramente, me desculpar. Eu sou Roberta Andriane Renault, sou criminalista há 20 anos. Venho desenvolvendo um trabalho junto ao Facebook, ao YouTube, divulgando conteúdo gratuitamente a respeito da prática da advocacia criminal. E, infelizmente, eu não pude fazer live durante os últimos dias, porque, além de sobrecarregada lá com a questão do curso dos juizados especiais criminais, né, o cotidiano dos juizados, que começou no dia 25 de janeiro, tem só 2 aulas, né, que nós fizemos. Eu tive também algumas questões de ordem profissional, envolvendo clientes e, lamentavelmente, não consegui fazer essas lives que eu gosto de fazer, que eu faço com tanto carinho pela manhã, tá? Então, por isso, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, mas, infelizmente, esses problemas não são nem problemas, né? É trabalho. Isso acontece e, às vezes, a gente não consegue fazer tudo no mesmo dia. Pois bem, mas estou de volta. E hoje eu quero conversar com vocês um tema que eu falei ontem na minha segunda aula do Juizado Especial Criminal. Eu acho muito importante que vocês tenham em mente a diferença, né, entre inquérito policial e termo circunstanciado e que vocês também possam entender qual a atuação do criminalista no termo circunstanciado. Isso eu digo por quê? Porque a maior parte dos advogados, principalmente os advogados iniciantes, que ainda são muito inexperientes e que não têm um conteúdo, conhecimento, às vezes tem até o conhecimento doutrinário, né, e jurisprudencial, mas não sabem na prática como lidar com essas questões. E aí preferem esperar o processo criminal ser instaurado e deixar a investigação correndo, sem nenhum tipo de participação efetiva, sem contribuir de alguma forma para aquela investigação. Então, por essa razão, é que eu resolvi fazer a live de hoje, porque eu acho importantíssima a participação do criminalista nessa fase. Então, eu gostaria primeiro de explicar para vocês o que é uma investigação criminal, né? De uma forma bem resumida, porque estamos aqui numa live. Eu gostaria de citar o artigo 1º da Lei de Organização da Investigação Criminal. Então, a investigação criminal nada mais é do que um conjunto de diligências e que tem como objetivo o quê? Averiguar a existência de um crime, determinar quem são seus agentes e a responsabilidade de cada um deles, seja como autores, coautores, partícipes, e também descobrir e recolher algumas provas, algumas, inclusive, que não poderão ser realizadas na fase processual, portanto, são realizadas em sede policial. E aí, bom dia, doutor Carlos, seja bem-vindo, viu? Prazer revê-lo aqui. E aí, o que acontece? A gente chega à conclusão que a finalidade, né? A gente tem 3 finalidades principais nas investigações criminais. Apurar a infração penal, como eu falei, identificar os agentes e a responsabilidade penal de cada um, e reunir essas provas. E serve também como instrumento de garantia. Por quê? Aquela pessoa ela só pode ser acusada da prática de uma infração penal se reunir indícios mínimos de autoria e materialidade. E a investigação criminal tem esse objetivo, formar, né, reunir esses indícios mínimos. Caso não haja esse lastro probatório mínimo, não poderia essa pessoa ser denunciada, né, e instaurado um processo criminal contra ela. Pelo menos é o que a teoria diz, né? A gente não vê isso muito na prática, mas, enfim, isso é tema para uma outra live, uma outra questão. O fato é que a investigação criminal ela é uma peça informativa. Ela pode ser dispensada. E dentre as espécies de investigação criminal, as pessoas só pensam no inquérito policial, né? O inquérito é uma
das espécies de investigação criminal. Existem muitas outras. E aí eu trago para vocês os termos circunstanciados, as investigações conduzidas pelo Ministério Público, as investigações de delito praticado por magistrado, as famosas comissões parlamentares de inquérito, inquérito, por exemplo, destinado à expulsão de estrangeiro. Enfim, existe uma infinidade de investigações criminais. E aí, o que é um inquérito policial? Ele é um procedimento administrativo, a gente já sabe disso, sigiloso, e ele é inquisitorial, pelo menos para a maior parte da doutrina e da jurisprudência. É um momento onde são produzidas várias diligências, né? Vários atos investigatórios. Esses atos eles são praticados pela polícia judiciária, que pode ser a civil e a federal, dependendo do âmbito. E vai se investigar a infração penal. Então, o inquérito é um procedimento mais burocrático, é um procedimento mais complexo, tem uma duração maior. Inclusive, existe no próprio inquérito o quê? Quando extrapola o prazo dele, o que o delegado de polícia faz? Ele pede a dilação do prazo e aí esse inquérito vai para a central de inquéritos, para o Ministério Público, e aí o Ministério Público defere a dilação do prazo para que o inquérito retorne e sejam novamente desenvolvidas outras atividades investigativas, né? Então, isso é o inquérito. Agora, o que é o termo circunstanciado? O termo circunstanciado, ele nada mais é muito, aliás, semelhante a uma peça do boletim de ocorrência. Então, é muito simples. Só que, ao invés de um boletim de ocorrência simplesinho, ele contém algo a mais. Então, ele detalha o quê? O fato registrado, a indicação do autor do fato, o ofendido, o rol de testemunhas. Então, é um boletim de ocorrência mais detalhado. Esse termo circunstanciado, ele é admitido pela Lei 9.099, de 95, foi criado por essa lei, e ele se destina às infrações de menor potencial ofensivo. Lembra o que são infrações de menor potencial ofensivo? Aquelas lá do artigo 61 da Lei 9.099. As contravenções penais, os crimes também, cuja pena a gente já sabe, né? Que é igual ou inferior a 2 anos. Então, quando é uma infração penal, ao invés da autoridade policial instaurar um inquérito policial, ela, em via de regra, lavra o termo circunstanciado. E por que esse termo circunstanciado ele é mais simples? Ele não é um procedimento complexo nem muito duradouro como o inquérito policial. Porque a gente está falando de GCRIM. Eu fiz aqui uma live falando, inclusive, dos princípios que regram o GCRIM. E um deles é o princípio da simplicidade, é o princípio da economia processual, da celeridade. Então, não faria sentido ter um procedimento investigativo mais completo, tão complexo quanto o inquérito policial. Então, esse é o termo circunstanciado. Agora, por que é tão importante o criminalista acompanhar esse termo circunstanciado e participar, né, desse termo? Vamos lá. A gente já ouviu falar em justa causa. O que é a justa causa? É um lastro probatório mínimo acerca da autoria e da materialidade delitiva. Então, no GCRIM, logo após a audiência preliminar, se for frustrada o acordo entre as partes, o que acontece? O processo, né, ele é encaminhado ao Ministério Público e ele vai decidir o quê? Antes de oferecer ou não a proposta de transação penal, o Ministério Público ele analisa se aquele caso possui justa causa. Ou seja, se há o lastro probatório mínimo acerca dos indícios de autoria e materialidade. Se o Ministério Público, nesse mesmo momento, após a audiência preliminar, perceber que não há justa causa, o que ele vai fazer? Se for um crime de ação penal pública, onde ele é o titular da ação penal, ele vai se manifestar
né, vai requerer o arquivamento do processo por ausência de justa causa. Se ele for custos legis, ele é o fiscal da lei, porque o crime é de ação penal privada, aí ele manifesta, né, ele apresenta um parecer contra o prosseguimento do feito, porque há ausência de justa causa. Enfim, a justa causa é analisada logo no início do procedimento do GCRIM pelo Ministério Público. É lógico que esse posicionamento tem que ser deferido pelo juiz de direito, mas não se engane. 99,9% das decisões acompanham o entendimento do Ministério Público. Juiz e Ministério Público estão sempre assim, né? Então, veja bem, se você é advogado do ofendido, qual é o seu objetivo? Se o seu cliente foi vítima de um crime contra a honra, você quer que aquele prosseguimento continue, que vá até o final e que o autor do fato seja punido. Então, para isso, tem que ter o quê? Justa causa. Você já sabe que essa justa causa vai ser analisada quando? Logo após a audiência preliminar pelo MP. Então, você, como criminalista, tem que fornecer esse lastro probatório mínimo para que o Ministério Público não opine pelo arquivamento. E isso você vai fazer lá na investigação, no termo circunstanciado. Então, ao invés de você ficar sentadinho lá, esperando o processo criminal ser instaurado, esperando para você fazer queixa-crime, ou então apresentar resposta à acusação, não, você já vai começar a atuar na fase policial. Então, você, como advogado da vítima, o que você vai fazer? Você vai levar toda a documentação que corrobora aquela prática da infração de menor potencial ofensivo contra o seu cliente. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que se trata de um crime de injúria, seu cliente foi até a delegacia, provocou a instauração de um termo circunstanciado, dizendo que o Caio teria xingado, né, o seu cliente. Essa prova do xingamento, ela foi gravada. Você vai esperar o processo criminal ser instaurado para levar essa gravação? Não. Você vai imediatamente até a delegacia, vai gravar e vai colocar isso num pendrive e vai entregar ao delegado. Então, essa é a atuação do criminalista, fornecer, contribuir para o convencimento da justa causa. Porque quando chegar nas mãos do promotor, ele já vai estar mais convencido e a chance desse processo ser arquivado é menor, né? Agora, se você é advogado do autor do fato, aí o autor do fato é aquele que está sendo acusado da prática de uma infração de menor potencial ofensivo. Então, aqui, o seu papel é diferente. Se quando você é advogado da vítima, você tem que fornecer, contribuir para a formação da justa causa, aqui você vai fazer o contrário. Você vai tentar afastar a justa causa o máximo possível. E aí eu dou um exemplo. Seu cliente foi acusado de ter praticado lesão corporal contra uma pessoa. No dia dos fatos, o seu cliente estava viajando e tem documento que corrobora essa viagem. Você vai esperar o processo criminal ser instaurado para, na defesa, você explicar que o seu cliente está viajando? Não. Você vai até a delegacia de Polícia Civil e, no termo circunstanciado, você vai juntar esses comprovantes que demonstram que o seu cliente estava viajando. Aí, quando chegar nas mãos do Ministério Público, logo depois da audiência preliminar, ele, vendo essa documentação, com certeza vai opinar pelo arquivamento do feito, pelo menos assim deveria, dizendo que não há justa causa. Aquela pessoa que está sendo acusada, ela não poderia ter praticado aquela infração porque estava em outro local ao tempo dos fatos. Então, não se enganem, a atuação do criminalista em qualquer investigação criminal é de fundamental importância. Eu sempre falo isso. Hoje a gente tem o Estatuto da OAB com vários direitos. Dá uma olhada lá no artigo 7º, inciso 14. A gente pode examinar os autos de qualquer investigação, conclusos ou não com autoridade policial, e caso a autoridade se negue a apresentar esse caderno investigativo, a investigação criminal pode incorrer em crime de abuso de autoridade. Então, essa era a minha dica para vocês hoje,
né? Eu espero que vocês tenham entendido essa importância enorme da atuação do criminalista em fase policial. Quero dizer para vocês que quem ainda quiser se inscrever no curso dos Juizados Especiais Criminais, é um curso voltado todo para a prática mesmo. Eu ensino desde a fase policial o que fazer, até o término com a audiência de instrução e julgamento, interposição de recurso e execução. Tudo isso é ensinado, inclusive a elaboração de peças. Nós só tivemos 2 aulas, essas aulas estão gravadas, então vai haver um recesso agora em razão do carnaval. Por isso que eu estou dizendo, quem ainda quiser se inscrever, ainda tem algumas vagas, tá bom? Para participar, basta entrar aqui no contato pelo WhatsApp, que está na parte descritiva desse vídeo. Gente, mais uma vez eu peço desculpas por não ter feito live nos últimos dias, mas estou voltando firme e forte. Qualquer dúvida pode deixar os seus comentários aqui. E olha, um beijo grande para todo mundo, fiquem com Deus, que vocês tenham um dia maravilhoso, de muita produtividade, muito trabalho, tá bom? Bom dia, tchau, fiquem com Deus.